No vídeo de hoje, Transferban, o Corinthians lutando, suando e encaminhando acordo para derrubar o seu Transferban. E se antecipando para evitar algum próximo, né? Temos que falar da história do Garro. E o Botafogo, que prometeu ser ativo na janela de janeiro. Onde, hein? Até agora. Hoje é dia 8 de janeiro. O Campeonato Brasileiro começa daqui a 20 dias. E aí, Botafogo? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa quinta-feira para todo mundo. Hoje o pai dormiu um pouquinho mais, então o vídeo atrasou. Me desculpe, esquente a comida no micro-ondas, mas não fique sem alimentar-se, não fique sem comer. Estou muito preocupado com a sua qualidade nutricional. Então aqui estamos, mesmo atrasado, o importante é que você coma, ok? A sua comida. Muito bem, vamos lá. Corinthians chegou num acordo. Eu vou falar muito de Marcelo Paes aqui nesse vídeo, tá? E você vai entender o porquê. O Corinthians chegou num acordo com o Santos Laguna, conseguiu um desconto nos juros da dívida para derrubar esse Transferban. Finalmente pagar o que deve pela contratação do Félix Torres. Aí você fica vendo uns negócios, né, cara? O Corinthians se enrolou, arrumou as tretas por causa do Rojas e principalmente assim, do Félix Torres, cara. Aí é o que eu falo, né? Desse bendito desse modelo associativo, mas o modelo SAF também está sujeito a cometer um erro como esse. Mas aí tem horas que você pensa, pô, é só cagada, é só incompetência, é só erro, é só falta de visão, ou sei lá o que é, cara. 35 milhões de reais pelo Félix Torres. Pelo Félix Torres, irmão. A cotação atual estava com esse valor de dívida. Aí o Corinthians foi lá, negociou, tem como abrir um descontinho e tal, os juros da dívida, o Santos Laguna, beleza, eu tiro os juros, então caiu de 35 milhões de reais para 33,4 milhões de reais o que o Corinthians tem que pagar. À vista. Mas esse acordo o Corinthians encaminhou. Falta pagar, deve pagar nos próximos dias, e aí esse Transferban cai, a vida segue e o Corinthians pode tocar o seu planejamento pensando em contratações. Segundo o colega André Hernan, uma figura foi central nessa negociação com o Santos Laguna, e foi o Marcelo Paes. A atuação do Marcelo Paes para costurar esse acordo com o time mexicano, segundo uma fonte ouvida pelo André Hernan e que esteve envolvida nas tratativas, foi uma atuação espetacular. E esse eu acho que são dois ganhos assim. Eu não tinha feito vídeo ainda para falar da chegada do Marcelo Paes ao Corinthians, um cara que eu gosto muito, né? Que eu até critiquei ano passado aqui no canal, naquela questão do Vojvoda, do momento em que o Vojvoda saiu do Fortaleza e tal. Mas acho até que ele ficou um pouco chateado com a crítica na época, mas eu gosto muito do Marcelo Paes, do trabalho que ele faz, e acho que quando você traz um cara como esse, você está trazendo competência e credibilidade. E o Corinthians precisa muito desse segundo item. Também precisa de competência, claro, mas não acho que o departamento estava sendo tocado, por exemplo, por alguém incompetente. Não, o Fabinho Soldato fez um bom trabalho. Cometeu seus erros também, mas também teve muitos acertos. E a janela do Corinthians em 2024, no segundo semestre, tem muito mérito do Fabinho Soldato. Foi uma janela de muito acerto e o Fabinho Soldato foi o grande responsável por esses acertos. Mas você traz um cara também competente, um cara que fez um trabalho do Fortaleza muito bom, apesar do rebaixamento em 2024, e você também traz, e o antecessor também tinha, sem dúvida, mas você também traz credibilidade. Quando você tem um cara como o Marcelo Paes, um cara com um histórico de cumprir palavra, um cara com um histórico de negociações ok no mercado, né? Honrando compromissos, o Fortaleza nunca dava passo maior do que a perna. Acho que o Fortaleza errou na política de contratações em 2025, por exemplo. Vira um ano, a gente fica meio perdido. 2025, acho que o Fortaleza errou na política de contratações. Acho que o Fortaleza investiu em jogadores demasiadamente experientes por um calendário tão exigente como o nosso, distâncias muito longas, era o clube que mais viajava junto com o Ceará no Campeonato Brasileiro, né, em termos de quilometragem. Enfim, mas nunca dava passo maior do que a perna, nunca comprava sem ter dinheiro para comprar. Ah não, compra agora, depois a gente paga. Fortaleza nunca, pelo contrário, se notabilizou por ser um clube responsável, austero, e isso muito está na conta do Marcelo Paes. Então quando você senta hoje, o mercado, gente, entenda, as pessoas se comunicam, as pessoas, né, todas as áreas, né, no meu mercado, por exemplo, na minha área de
jornalismo, grupo de mídia, televisão, todo mundo se comunica e todo mundo não só acompanha o trabalho do outro, mas se informa em bastidores sobre, escuta, esse cara é honesto, esse cara é honrado, esse cara cumpre compromisso, esse cara é procrastinador, esse cara é ponta firme, esse cara é pontual, isso rola. E a reputação que o Marcelo Paes tem no mercado é uma reputação muito boa, a ponto de ser disputado, de ter recebido ao longo desses últimos anos, enquanto dirigente do Fortaleza, propostas de vários clubes, daqui do Sudeste, né, todos os Estados Unidos, do Sudeste do Brasil. Então, isso é um ganho muito grande. Agora, para que esse trabalho do Marcelo Paes continue dando frutos, como parece que já começou a dar, nessa negociação com o Santos Laguna, conseguindo esse descontinho e tal, essa facilidade ali de pagamento, o Corinthians também precisa dar as condições para o Marcelo Paes. O que eu estou querendo dizer com isso? O Corinthians precisa ter a grana para pagar o que tem que pagar. Porque não adianta o Marcelo Paes chegar lá, costurar um acordo com os caras, vamos fazer o seguinte, diminui a dívida aqui, né? Vamos lá, joga para frente o pagamento, ou parcela aqui, ou então à vista, beleza, costurando, pô, maravilha, obrigado, tamo junto. Aí chega lá pra tesouraria, pro financeiro do Corinthians, tem que pagar isso aí até o dia 10, hein? Ah, não temos o dinheiro. Aí você minou o trabalho do cara. O cara foi lá, costurou, organizou, resolveu, agora falta o clube pagar, né? Falta alguém assinar a ordem do pagamento. E aí o Corinthians vai precisar ter essa responsabilidade. Eu acho, inclusive, que o Marcelo Paes, sendo inteligente como é, deve ter colocado até isso em contrato. Olha, para que eu consiga trabalhar, o Corinthians tem que honrar os acordos que eu costurar, que eu fechar, senão não adianta, porque realmente senão não adianta. Aí é apagar um incêndio toda hora. Se o trabalho do Marcelo Paes for apagar incêndio o tempo todo, ele não vai conseguir focar no principal. Então, os incêndios eles têm que ser apagados agora e novos focos não podem surgir. Então é por isso que saiu até a notícia, acho que foi no Portal UOL, foi no Portal UOL, do Fábio Lázaro, saiu hoje, dia 8, que o Corinthians já está pensando em mandar ali representantes, talvez o próprio Marcelo Paes, para a Argentina, para encerrar aquela pendência com o Tadieres pela contratação do Garro no início de 2024, porque aí é um novo foco de confusão que pode surgir. Então a ideia é mandar representantes lá para costurar isso aí. Então, primeiro trabalho do Marcelo Paes, enfim, do presidente Osmar Stabile agora nesse ano, apagar os focos de incêndio. Chega de incêndio, cara. Chega de toda hora um problema, toda hora um pepino, toda hora um transfermando, toda hora uma dívida estourando. Apagou o foco de incêndio? Vamos trabalhar. Né? É o que o Corinthians precisa para esse ano, que vai ser um ano difícil. Vai ser um ano de cinto mais apertado, né? De talvez elenco mais enxuto. Vai ser um ano difícil. Mas quando você vem de um título de Copa do Brasil que nem estava muito assim no script, nem estava sendo muito esperado, você tem esse fôlego também para chegar e falar, rapaziada, vamos arrumar a casa em 26. Ganhamos a Copa do Brasil em 25, vamos fazer um ano aqui de freio de arrumação em 2026. Né? É importante que o torcedor entenda isso, mas o torcedor só vai entender isso se ele receber os sinais correspondentes por parte do clube. Sinais que o Botafogo não está emitindo. Nesse momento não está emitindo. Hoje é dia 8 de janeiro. No dia 30 de dezembro de 2025 saiu a notícia do Transferban, entrou no sistema da FIFA o Transferban do Botafogo. E aí, no mesmo dia, você lembra, o Botafogo solta uma nota dizendo, não, fica tranquilo, vamos resolver nos próximos dias e seremos ativos na janela de janeiro. Pois bem, hoje é dia 8 de janeiro, o Transferban ainda não caiu. Então nós já temos 9, 10 dias de Transferban. O Campeonato Carioca, eu sei que ele não é uma prioridade do Botafogo. Começa agora, né, nesse fim de semana, para o Botafogo na semana que vem. Eu não vou nem falar de Campeonato Carioca. Eu sei que o Botafogo, né, dá meio de ombros para a competição. E tudo bem, eu até entendo. Mas o Brasileirão, cara, o Brasileirão começa dia 28. E não é possível que o Botafogo ache normal. O Botafogo tá tocando a sua pré-temporada, fazendo apresentações e tal. Como se, assim, tivesse tudo bem, tudo tranquilo. Aí o torcedor vai na rede social e fala, escuta, cadê o Transferban resolvido? Vocês estão aí como se tivesse tudo bem e tal, mas e aí? Vai resolver quando? Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Um dos clubes que mais investiram em 2025, um clube com um dono poderoso economicamente a ponto de manter lá o Caio Jorge, de resistir às investidas que o Flamengo fez e tal. Você começa o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro daqui a 20 dias.
Depois você tem o Grêmio fora de casa. Depois você tem clássico contra o Fluminense na terceira rodada no Maracanã, fora de casa. Cadê o planejamento, cara? Cadê as contratações? Cadê o fim do Transferban? Cadê esse Botafogo ativo na janela de janeiro? Aí eu vou entrar no quesito credibilidade, porque fazendo um paralelo aqui entre Corinthians e Botafogo, que são os clubes citados no vídeo de hoje. Quando o Botafogo solta uma nota dizendo nós seremos muito ativos na janela de janeiro, eu não sei se todo mundo compra imediatamente. Pode até ser que o Botafogo derrube o Transferban hoje ainda. E até o dia 28 de janeiro apresente 5 reforços titulares absolutos. Pode ser. Eu não acredito muito, mas pode ser. Mas quando sai essa nota, você, botafoguense, lê e fala assim, é isso mesmo, tranquilo. Tranquilo, papai Textor tá com tudo no esquema, vai resolver. Você acredita mesmo? Você fica com essa sensação? Ou você mais desconfia do que acredita? Passou um avião, tá passando aqui pertinho. Ou você mais desconfia do que acredita? Esse é o problema. Acho que, infelizmente, ao longo de 2025, a palavra do John Textor perdeu credibilidade. Ao longo de 2025, com os sinais que foram emitidos, você tem muito mais motivo para ficar com o pezinho atrás do que comprar pelo valor de face aquilo que é dito. Então, esse é um problemaço do Botafogo. O Botafogo tem 2 problemas grandes para 2025. Caixa e credibilidade. A gente não sabe qual é a situação econômica real do Botafogo. Nós não sabemos. E credibilidade, o Botafogo está trazendo para si uma fama de um clube não confiável nesse momento no mercado do futebol para fazer negociações. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso dificulta a obtenção de jogadores. Não estou nem falando só do Transferban, porque o Transferban vai cair. Em algum momento o Botafogo vai pagar e vai cair o Transferban. Mas fica uma imagem, e aí reputação, lembra? Falei agora do Marcelo Paes. Fica uma reputação arranhada no mercado. Ih, Botafogo. Jogador, clube na hora de vender, fala, pô. Aí o Botafogo chega e fala, quero comprar teu jogador. Qual é o plano de pagamento? Você vai pagar à vista? Não, vou dar uma entrada e vou pagar em 3 parcelas. Aí o clube já vai olhar, vai pegar o histórico recente. Gente, se você for tentar um crediário na Casa Bahia, é isso. O cara vai olhar teu histórico de bom pagador, de mau pagador. O cara vai olhar teu score. Não é ou não é? Você vai pedir um cartão de crédito, o banco vai olhar, pô, não sei se eu vou dar não, cara. Esse cara aqui não paga nada em dia, esse cara tá com o nome... Entendeu? E claro que isso funciona no futebol. Jogador. Na hora que o jogador recebe a proposta do Botafogo e conversa com o empresário, peraí. Pô, será que o negócio lá tá legal? Será que tá pagando direitinho? Será que vai honrar? Pô, passamos 2025 inteiro ouvindo premiação atrasada, Botafogo ainda não pagou a premiação disso, não pagou a premiação daquilo. Cara, é um problema enorme que o Botafogo tá trazendo para ele para 2026. Então, estamos alertando. Dia 8 de janeiro, 8 dias do mês em que o Botafogo prometeu que seria ativo nessa janela, quase 1/3 já foi embora. Já passou. Quase 1/3 do período da janela de janeiro. E aí, Textor? Hein? Batata quente segue na sua mão. Feito o vídeo. Boa quinta para todo mundo. Like se você ficou até o final. E volto para as minhas férias hoje, mas amanhã estaremos aqui, provavelmente. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.